trabalhando, gente, para termos classinhas também dos juniores e dos adolescentes. Rafael já é adolescente, está com quantos anos? 16. 46. Já é quase jovem, gente. Adolescente, né? Ó, criança é de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. 12 anos até 17 anos, 11 meses e 29 dias é adolescente. Depois de 18 para frente é jovem, né? E nós somos os jovens mais experientes, né? As terceiras idades aí. Gente, eu gostaria de dizer para você nessa noite que Jesus não desistiu de você. Eu não gosto de fazer isso, gente. Eu acho isso chato quando eu vou na igreja e falo, pede para o seu irmão, diga, pede para o seu irmão, diga. Mas eu vou pedir só uma vez. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, Jesus não desistiu de você. O texto bíblico, João 21:14. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14, diz o seguinte: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Vou repetir, João 21:14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. João 21:14. Eu fico admirado com esse texto. Uma vez eu fui surpreendido com esse texto isolado, né? Esse texto faz parte de um contexto que começa lá no capítulo 20 de João. Jesus já havia ressuscitado e também já havia aparecido para o grupo dos discípulos em 2 ocasiões anteriores. E agora aparece pela terceira vez. Isso nos mostra que, de um lado, vemos a letargia, o comodismo, a apatia dos discípulos, e do outro lado, a perseverança de Jesus de não desistir deles, a despeito da atitude que eles estavam cometendo. Se observarmos o contexto, começa lá no capítulo 20 de João, verificaremos que as outras 2 ocasiões em que Jesus aparece para esses discípulos, lá no capítulo 20, vamos ver que cada uma delas tem um detalhe. E que cada uma delas traz lições importantes para cada um de nós. Mas o intuito disso tudo é lembrar que Jesus não desistiu de vocês. Amém. Nesse capítulo 1, vemos que os discípulos haviam desistido deles mesmos e do projeto que Jesus começou com eles. Projeto esse que agora, nesse contexto, faziam 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, os discípulos cresceram, né? Se amadureceram, mas diante da morte de Jesus, eles acharam que tudo estava perdido. Mas Jesus ressuscita, aparece a primeira, aparece a segunda, e mesmo assim os discípulos, aquele comodismo, acabam diante da pressão, desistindo do projeto de Jesus. Mas Jesus vai lá mais uma vez. E esse versículo 14 é fantástico. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava. E eu quero dizer para você quantas vezes será necessário Jesus aparecer ou se manifestar de alguma forma para dizer para você que Ele não desistiu de você. Às vezes nós desistimos de Jesus, às vezes desistimos de nós mesmos, mas a despeito disso, Jesus não desiste de nós. Na primeira aparição de Jesus aos discípulos, depois dele ter ressuscitado, essa primeira aparição está narrada no capítulo 20 de João, do versículo 19 ao 23. Veja o que diz o versículo 20 do capítulo 20, 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus,
Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles o Espírito e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O que a gente aprende nessa primeira aparição de Jesus com os discípulos? Primeiramente, Jesus lidou com o isolamento dos discípulos. Veja que o versículo 19 fala que eles estavam a portas trancadas, estavam numa casa com as portas trancadas, haviam se isolado de tudo e de todos, estavam lá com as portas trancadas. E Jesus lidou a princípio com o isolamento dos discípulos. E como é que ele lidou com isso? Se fazendo presente. Os discípulos se isolam, mas Jesus não se isola deles. Vai lá e se faz presente, atravessa as paredes com o corpo glorificado e se faz presente. Jesus veio, pôs-se no meio deles, gente. E é comum quando o crente desiste do projeto de Jesus ou desiste de si próprio se isolar. Ele se afasta da igreja, se isola. No momento que ele mais precisa da ajuda, ele se afasta, ele se isola. Jesus não quer que ninguém fique isolado. O ser humano não foi criado para ficar isolado. O ser humano foi criado para conviver, para estar juntos. Embora os discípulos estivessem juntos, mas juntos só entre eles, isolados do mundo. Gente, Deus não nos chamou para ficarmos isolados nem apáticos fora do mundo. Tem crente que está se isolando, se afastando da igreja, se afastando de Jesus. Mas eu sinto Jesus na minha cara. Será? Será que isso é verdade? Então recebe Jesus aqui, que é muito melhor. Os discípulos estavam lá, isolados. E Jesus, nessa primeira aparição, a primeira coisa, ele lida com o isolamento dos discípulos. Como? Se fazendo presente. Jesus também lida com o medo dos discípulos. Os discípulos não estavam apenas isolados, estavam isolados porque estavam com medo. E Jesus vem e lida com o medo dos discípulos. E como é que ele lida com o medo dos discípulos? Oferecendo a paz. Ele diz: paz seja convosco. Ou seja, você não precisa ficar com medo. Fiquem em paz. Eu estou aqui presente. Não precisa ficar com medo. Eu estou aqui ressurreto. Hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, tratando do capítulo 12 da Epístola dos Hebreus, nós falamos sobre vencer o medo, vencer a amargura, vencer a desobediência. O medo nos paralisa, o medo nos faz perder o foco, o medo nos faz esquecer do potencial que nós temos. Eu contei até de manhã uma história, vou repetir aqui porque nem todos estavam. Quando eu estudava na minha adolescência, eu ia para a escola, era longe, sozinho. E uma vez eu estava voltando da escola para minha casa, não sei por que cargas d'água, um rapaz, um garoto, me encarou e queria me bater. E eu peguei, fugi e corri. Mas eu tinha que passar todo dia para aquele lugar. E eu, quando lembrava, fazia um caminho mais longo para não ver aquele camarada, porque ele sempre sabia o horário e ficava lá. E às vezes quando eu esquecia, eu via ele de longe e fugia. E um dia eu despercebido, estou lá, assim, quando eu vejo, já estou perto dele que estava lá me esperando. E eu pensei assim comigo: e agora? Não dá mais para fugir, vou encarar. Resultado, encarei o camarada, bati nele. E aí nunca mais ele me perseguiu. Agora ele que ficava com medo de mim, né, gente? E agora eu passava naquele lugar assim: eu sou mais eu agora, né? Veja, eu estava com medo dele, mas eu tinha potencial para vencer aquilo. E às vezes nós ficamos com medo da situação e esquecemos do potencial que nós temos. Deus nos capacitou, gente. A Bíblia fala que o amor de Deus que está em nós
estavam isolados e comendo, ele se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Vocês não precisam ficar com medo. Fiquem em paz, eu estou aqui presente. Então, na primeira aparição, Jesus lida com o isolamento, lida com o medo dos discípulos e lida também com a tristeza. Eles estavam tristes porque o mestre deles, que andou com eles durante 3 anos e meio, havia morrido. E eles haviam esquecido que o mestre havia dito: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E agora eles estavam tristes, achando que tudo tinha acabado. E Jesus lida com a tristeza dos discípulos, porque quando ele aparece, no versículo 20 fala que eles se alegraram ao ver o Senhor. Quando Jesus vem, a alegria vem de volta. O medo vai embora, o isolamento vai embora. Não deixe Jesus transformar a sua vida, não se isole. Deixe Ele trazer a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus lida com a tristeza dos discípulos, se mostrando ressurreto e glorificado, e dizendo isso, mostrou as mãos e lado: eu estou aqui, não sou um fantasma, eu ressuscitei, vejo aqui minhas mãos, vejo o lado. Mas isso não foi o final, eu estou vivo. É o Cordeiro de Deus que morreu, mas venceu e ressuscitou. Jesus lida com o isolamento dos discípulos na primeira aparição, lida com o medo dos discípulos nessa primeira aparição, lida com a tristeza dos discípulos e lida também com o desânimo dos discípulos. Ele lida com o desânimo dos discípulos, conferindo a eles um comissionamento. Os discípulos estão desanimados. Jesus fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Não é para vocês ficarem aí paralisados, desanimados. Tem algo a ser feito. Tem muito trabalho a ser feito. Jesus não quer que a gente fique desanimado. O desânimo também nos deixa paralisados, nos deixa numa posição de depressão, de melancolia. Mas quando a gente trabalha, isso vai fazer bem para o nosso físico, para o nosso emocional e vai fazer bem para o nosso espiritual também. Jesus os comissiona dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus lidou com o desânimo dos discípulos também, conferindo poder. Vocês estão desanimados? Jesus vai, sopra sobre ele e fala: recebei o Espírito Santo. Não precisa ficar desanimado. Recebam o poder do Espírito Santo. Jesus também lida com o desânimo dos discípulos, conferindo a eles autoridade. Olha, ele confere comissionamento, confere poder e agora confere autoridade. Ele diz: se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Jesus está dando autoridade para eles para perdoarem pecados. Jesus lida também com o medo, oferecendo sua paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa foi a primeira aparição de Jesus, mostrando para os discípulos que ele não havia desistido deles. A segunda aparição está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não vou crer, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e não creram. Nessa segunda aparição, Jesus precisava tratar individualmente com Tomé, que não estava na primeira aparição. Jesus vai, se aparece de novo lá no meio deles e lida com a incredulidade de Tomé. Tomé estava incrédulo. Os discípulos falaram: ele ressuscitou, ele apareceu. Isso não acredito. Eu só vou acreditar se ele aparecer para mim. E olha, isso não é suficiente.
Eu quero ver ele, eu quero colocar minha mão nas feridas dele, das mãos de lado. Jesus aparece e lida com a incredulidade de Tomé. Ele lida com a incredulidade de Tomé se fazendo presente. Olha, Tomé, estou aqui. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Ainda não é suficiente, Tomé. Ele lida com a incredulidade de Tomé, desfazendo suas dúvidas e incredulidades. E logo disse: Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe no meu lado. E Jesus, além de lidar com a incredulidade de Tomé, ele incentiva Tomé a ser crente verdadeiro. Jesus disse: Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente. Quando a gente se afasta de Jesus, quando a gente se isola, quando a gente desiste de Jesus e desiste de nós mesmos, a incredulidade vem. A gente não vai na igreja quando alguém fala: o culto foi uma bênção. Isso é coisa do irmão João. Todo culto ele fala que o culto foi uma bênção. Credo, não vem para ver. Venha ver que realmente foi uma bênção. Deus falou: não acredito. Venha para ver. As pessoas ficam incrédulas porque se isolam, não participam, não convivem. Mas Jesus mostrou mais uma vez que eu não tinha desistido deles. Aparece a primeira vez, aparece a segunda vez. E isso ainda não foi suficiente. Os discípulos ainda ficaram, daquele mesmo jeito, desistindo. Que foi a terceira aparição de Jesus, que aí foi pior. Começa no capítulo 21, começa lá assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal qual era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trago algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou pão, o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou. Essa foi a terceira aparição. O que Jesus lidou, o que Jesus precisou tratar com os discípulos nessa terceira aparição? Primeiramente, Jesus lida com a desistência propriamente dita dos discípulos. No versículo 1 ao 14. Veja, se você ler Lucas capítulo 5, Jesus realizou um milagre parecido com esse, uma pesca maravilhosa. Os discípulos, que eram pescadores experientes do Mar da Galileia, trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Jesus fala: vai lá e lança novamente. Capítulo 5 de Lucas. Eles foram, lançaram e pegaram uma grande quantidade de peixe, que precisaram fazer sinal para outro barco para ajudar. E aí, Lucas 5:11, Jesus fala assim: doravante vocês serão pescadores de homens. E o versículo 11 diz: e eles imediatamente, deixando as redes, os seguiram. Em Lucas 5:11, os discípulos deixaram de ser pescadores de peixe, seguiram a Jesus para ser pescadores de homem. E aqui em João 21, os discípulos deixaram de ser pescadores de homem e voltaram a pescar peixe.
Jesus precisou lidar com isso porque os discípulos tinham desistido do ministério que Jesus havia confiado a eles. E muito crente desistiu do ministério que Jesus confiou. Pense a respeito disso. Porque cada um de nós tem um ministério. Às vezes ficar ali na porta, às vezes passar um pano, limpar, trabalhar aqui na multimídia, visitar, orar, tudo é ministério, incentivar alguém. E às vezes a gente desiste disso, como os discípulos tinham desistido. Mas Jesus mostrou que não tinha desistido deles, aparece novamente. Jesus lida com a desistência dos discípulos, aparecendo a eles mais uma vez, aqui no versículo 1. Jesus lida com a desistência dos versículos, dando orientações. Ele orienta: olha, assim não funciona, jogue a rede do outro lado. Jesus jamais vai deixar de nos dar orientações. Ele está constantemente nos dando orientações pela sua palavra. E às vezes a gente não segue essas orientações e quebra a cabeça. Os discípulos não tinham seguido a orientação de Jesus. Voltaram lá no começo, quebraram a cabeça, trabalharam, não pegaram nada. E aí Jesus vem e mostra que sem Ele, eles não eram nada. Veja, com Jesus lá no começo, pegaram bastante peixe, uma pesca milagrosa. Agora, com Jesus novamente, pegaram bastante peixe. Sem Jesus no começo não pegaram nada. Sem Jesus agora no final não pegaram nada. Mas com Jesus as coisas são diferentes. Ele não desiste de nós. Jesus continua lidando com a desistência dos discípulos, realizando um milagre. O milagre da pesca maravilhosa. Esse milagre recria o ambiente do primeiro chamado dos discípulos, lá no Mar da Galileia, no capítulo 5. Às vezes Jesus nos leva de volta para o começo, para a gente lembrar como é que foi, para a gente recomeçar. Quando a gente se afasta, a gente precisa novamente do incentivo de Jesus. Ele nos leva, recria um ambiente para a gente recomeçar. Ele queria que os discípulos recomeçassem. Esse milagre também recria a situação do primeiro milagre dos discípulos. O primeiro milagre lá foi uma frustração por uma pesca improdutiva e que depois foi sucedida por uma pesca milagrosa. Esse milagre recriou aquele primeiro milagre. E esse milagre recria também a essência do milagre do primeiro chamado dos discípulos, uma pesca maravilhosa. As coisas só vão acontecer de uma forma maravilhosa na nossa vida quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando a gente não desiste de nós, quando a gente não desiste de Jesus, Ele vem e trabalha. E aí Jesus lida com a frustração de Pedro, gente. No capítulo 15 e 17, Jesus insiste com Pedro. Jesus sabia que Pedro precisava passar por um processo especial. Pedro, aquele discípulo, de certa forma veemente, que tinha aquele espírito de liderança, agora nega Jesus, mesmo Jesus tendo advertido, e agora Pedro está cabisbaixo, Pedro entristecido. Eu gosto de brincar dizendo que Pedro estava sofrendo de uma doença emocional chamada síndrome do canto do galo. Toda vez que o galo cantava, ele lembrava que tinha negado Jesus. Se ele pudesse, ia mandar matar todos os galos, né? Para não escutar mais o galo cantar. Jesus sabia disso. Se você percebeu, uma das vezes que Pedro negou Jesus, ele estava do lado de uma fogueira. E agora vejam, Jesus recria o ambiente, o Mar da Galileia. Eles pescam, pegam nada, quando volta, vê ali, né? A fogueira que Jesus tinha preparado, a brasa. Agora eu fico imaginando Pedro olhando para aquela fogueira e lembrando: eu neguei ele. E agora ele está aqui. Ele vai me dar um sermão. Ele vai me dar uma dura. E não foi assim. Jesus não deu sermão, Jesus não deu uma dura. Jesus só queria saber de uma coisa: Pedro, tu me ama? É só isso que eu quero saber. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. Então Jesus lida com a
frustração de Pedro questionando o Senhor. E é nessa noite que Jesus está perguntando para você se você ainda o ama. Se você ainda ama. Isso que ele quer saber. Jesus não quer saber, Pedro, por que tu me negou, Pedro? Eu esperava isso de Judas, de Tomé, mas de você não. Jesus não fez isso. Jesus só queria saber se Pedro o amava. Jesus lida com a frustração de Pedro, comissionando novamente ao ministério. Você vai ver que as 3 vezes que Jesus pergunta. Veja aí o versículo 15 ao 17. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão, a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. O que Jesus disse? Mentira, Pedro. Não foi isso? Então Jesus disse: cuida, né, dos meus cordeiros. Aí, versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus disse? Está mentindo, Pedro? Não. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, versículo 17, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: mentiu pela 3ª vez, Pedro, foi isso? Não. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus questiona a frustração de Pedro, perguntando pelo amor, questionando o amor de Pedro e depois incentivando ele a continuar o ministério. Vai e cuide das minhas ovelhas. Dizendo: Pedro, você desistiu de você desistiu de mim, mas eu não desisto de você. As minhas ovelhas precisam de você. Vai cuidar delas. Cuide. Então, amados, à luz desse texto, não importa quantas vezes você tenha desistido, Jesus não desistiu de você. Se você está com medo, Ele lhe trará confiança. Se você estiver incrédulo, Ele lhe trará fé. Se você desistiu dele e de si mesmo, Jesus te reconduz ao começo, te dá uma nova oportunidade, questiona o seu amor e lhe conduz de novo ao ministério. Vai e cuide das minhas ovelhas. É isso que eu queria trazer para você hoje. Deus, Jesus, não desistiu de você. Deus te abençoe, né? Que você saia daqui na certeza que por mais que você tenha desistido, Jesus não desistiu e nunca vai desistir. Amém. Vamos ficar de pé?